Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para essa quarta sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, bem como convido o vereador Hélio Migliari para compor a mesa como segundo secretário. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Frávio Luiz Ambrosim. Presente. Frednes Correia Leite. Hélio Migliari Filho. Presente. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Havendo número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar a matéria objeto dessa convocação extraordinária. Coloco em discussão o projeto de lei número 3/2005, de procedência do senhor prefeito, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a prorrogar termo de convênio celebrado com a Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos e dá outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Edivaldo Luciabel. Permissão para usar a palavra desse assento, senhor presidente? Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, eu sou totalmente favorável ao projeto de lei número 3/2005, autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos prorrogar termo de convênio celebrado com a Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos e dar outras providências. Só que, senhor presidente, eu gostaria que o senhor prefeito municipal Toshio, que ele não pecasse, ele não fizesse o que a administração passada fez. Eu gostaria de estar conversando mais, principalmente quando diz respeito Santa Casa de Ourinhos. A situação é calamitosa, a dívida é absurda, e sem falar isso, senhor presidente, existe ainda o que se comentou, o que se falou do final da intervenção, do número absurdo de consultas no pronto-socorro, que é necessário tirar aquilo lá e colocar o atendimento em um outro local. O pronto-socorro tem que ser urgência e emergência. Esse valor a ser repassado, 156 mil mês, totalizando aí 1.872.000 ano, é um valor significativo, senhor presidente. Só que é necessário existir também uma cobrança. No pronto-socorro, por exemplo, existe excelentes profissionais, mas existe também péssimos profissionais. E é necessário uma prestação de contas. Eu gostaria de ter conversado mais com o chefe do executivo, com as pessoas que estão na intervenção, na administração da Santa Casa, para poder, não que isso aqui é de urgência, como diz o projeto aqui, e nós temos que aprovar, nós temos que repassar isso. Mas é necessário também que o chefe do executivo convide essa casa a estar participando de grandes decisões. Essa aqui é uma decisão muito importante, senhor presidente, muito importante. E o Legislativo tem que participar mesmo. Eu gostaria que em outros projetos de tanta importância como esse, eu gostaria de estar convidando, eu gostaria que o chefe do Executivo, o prefeito Toshio Misato, convidasse essa casa a estar debatendo, conversando, dialogando, para que possamos nós aí estarmos votando realmente com convicção. Eu não estou votando com convicção. E posso adiantar que esse projeto aqui vai ter necessidade de algumas mudanças, mas não é o caso de hoje, pelo tempo, pelo prazo. É só isso, senhor presidente. Discussão, o projeto de lei número 3/2005. Pois não, excelência.
Vereador Silvanei Rodrigues com a palavra. Permissão para falar. Permitido, excelência. Nobre vereador, Vadinho, Vossa Excelência tem toda a razão. Parabéns. Também sou favorável ao projeto, não poderia ser diferente. Mas há uma preocupação. Se o nobre vereador, que faz parte da base da sustentação do governo, onde tem ajudado tanto o prefeito Toshio, e está encontrando dificuldade para se conversar sobre um projeto da Santa Casa, você imagina a situação da população para estar sabendo alguma coisa, para estar conversando, a transparência, a porta aberta, que sempre foi dito. Então você vê essa dificuldade. Então, Vossa Excelência tem toda a razão de estar pedindo, estar conclamando que seja discutido os projetos antes de ser votado. Porque um projeto de muita importância como esse, também estarei votando a favor. Obrigado. Pois não, excelência. Vereador Salim Matter com a palavra. Nobre vereadora, eu não poderia deixar de fazer algum comentário a respeito dessa matéria, senhor presidente, por uma questão muito lógica. Nós vivenciamos essa dificuldade no Hospital Santa Casa Misericórdia de Ourinhos há 40 anos. Passamos por todas as fases que esse hospital pôde ter passado. Contribuímos com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com o nosso denodo, durante 24 anos da nossa vida profissional, que já é de 40. Posso dizer que tenho pela Santa Casa o carinho que tenho pela minha casa, que dentro dela vivi mais do que debaixo do teto da minha casa. Razão pela qual meu prestígio profissional cresceu de uma forma eloquente, atingiu fronteiras muito distantes daqui, e aqui o conceito e a consideração que tenho desse povo é tão grande que eu me julgo no direito de não errar. Por essa razão, senhor presidente, quero fazer um comentário até certo ponto forte, no sentido de dizer que realmente o poder público, até o dado momento, não considerou o problema da saúde no Brasil de uma forma concreta, em razão de uma série de evoluções que se passaram nesse país, em que a saúde pública não era considerada um tema de governo. Saúde pública era uma situação em que se vivia de natureza política, com indicações de governantes, de cunho pessoal, absolutamente pessoal. Todos os mais antigos se lembram muito bem disto. A saúde pública tomou uma conotação de nível mais avançado de atingimento da população como um todo, a partir do momento que o ministro Brito, na Previdência, disse que a saúde era uma função do Ministério da Saúde e que não era a função da Previdência, que fazia a saúde pública às custas de sobras de recursos da Previdência Social. Senhor presidente, isto trouxe uma consequência funesta para esse país no ramo da assistência médica à população. A saúde pública foi feita como um expediente que não tinha a noção de quanto vale, de quanto ela custa. Nós não tínhamos a noção do que seria preciso e necessário para fazer uma saúde pública de grande envergadura. Isso é mais do que patente, senhor presidente, a partir do momento em que se vê que os hospitais públicos, todos eles, passam crises e mais crises, difícil solução. Os orçamentos nunca são compatíveis com as necessidades e com o aumento da demanda e o aumento da população. Nós temos tido aqui grandes problemas com relação à saúde pública, mas nós temos em Ourinhos uma saúde pública que presta um serviço maior que a saúde pública de outros municípios. Nós temos tido aqui uma saúde pública agregada com profissionais de melhor qualidade que existe em outras áreas onde se presta assistência pública da saúde. Nós temos praticamente todos os profissionais que congregam a nossa comunidade médica prestando serviço na saúde pública.
Isto endossa as minhas palavras, senhor presidente, no sentido que a mesma assistência praticamente que se presta a um cidadão em nível privado, ela é prestada por um cidadão com o mesmo conhecimento na assistência pública. Senhor presidente, isto posto, eu gostaria de colocar que dentro de uma sistemática em que nós estamos tendo hoje grandes dificuldades de formar os grupos de plantão, nós estamos na questão do pronto-socorro da Santa Casa, que foi o nosso calcanhar de Aquiles. Nós tivemos hoje, como suplemento de verba, com relação ao acordo feito anteriormente, na gestão passada, de R$ 1.568.500 para R$ 1.872.000. Senhor presidente, se admitir que há 3 meses atrás se prestava só de assistência no pronto-socorro uma média de 25 mil atendimentos mensais, hoje nós devemos estar com um pouco mais. E nas épocas de crise de saúde, principalmente nas epidemias, que atingem uma população em grande massa, esse número duplica. Senhor presidente, R$300 mil em um ano, para se prestar assistência para uma demanda desse porte, senhor presidente, somente em Ourinhos. Em qualquer país do mundo, senhor presidente, a média de atendimento é menor, a assistência é melhor e se atende com muito mais recursos. Quer dizer, o profissional, ele se julga valorizado por aquilo que ele presta, pelo risco que ele corre. Então, senhor presidente, na Santa Casa existem alguns outros problemas que é bom se colocar aqui agora. Nenhum médico é contratado na Santa Casa com os direitos trabalhistas consagrados. Algumas regras não são cumpridas no sentido do direito do profissional. Existem algumas coisas mais, senhor presidente. Então, na prática, eu acho que o senhor prefeito, nessa oportunidade, ele visa adequar para uma ação imediata uma atitude desse porte, no sentido de não deixar faltar a continuidade do trabalho. Mas, senhor presidente, esta Casa e o Poder Executivo terá obrigatoriamente que reestudar esse assunto e trazer um equilíbrio na relação da prestação de serviço e os direitos que o cidadão tem e precisa serem recebidos. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, projeto de lei número 03/2005. Vereador Hélio Migliari com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes, imprensa, falar sobre saúde pública, aliás, falar sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, até mesmo os grandes estudiosos desse assunto até hoje não conseguem entender o que significa a amplitude que é do Sistema Único de Saúde. Hoje, Ourinhos, ele é líder de uma situação onde envolve 12 cidades. Se nós temos hoje em torno de 103, 110 mil habitantes, e colocar essas 12 cidades, nós vamos chegar muito próximo a 400 mil pessoas, que nós somos referências. Só que é só Ourinhos que mantém, que sustenta a Santa Casa. Portanto, se nós não tomarmos uma amplitude de modernidade, aonde as demais cidades venham nos ajudar, qualquer projeto que nós venhamos fazer, hoje, com a pessoa do Bruno, que está no comando da Santa Casa, com a pessoa da secretária de Saúde, a Lúcia Tutui, que está ajudando, poderá não ter o recurso suficiente para que possa ter uma efetividade no atendimento no que diz respeito à saúde pública. Fazer saúde pública é para quem gosta. Achar que vai lá na unidade básica de saúde e fica lá atendendo 40 minutos, isso aí é bico. Fazer saúde pública é ter um grande atendimento na rede básica, onde possa o pronto-socorro realmente atender aquilo que é urgência. Logicamente, como o nobre vereador Vadinho falou, terá que ter uma unidade fora do pronto-socorro que possa atender aquilo que não é urgência. Ele está perfeito, ele está pleno, ele está correto. E isso já está sendo feito um estudo, inclusive o prefeito foi a São Paulo esse final de semana, já está com o governador, e um dos assuntos estava sendo envolvido uma unidade
de pronto atendimento, que vai ser determinado um local ainda específico para tal. Bem como ter uma nova unidade, onde possa ter um laboratório que possa dar uma assistência de exames plenos, corretos, que possamos ter garantido aquilo que nós pedimos. Fazer saúde pública, numa cidade como a nossa, nós precisamos ter espaço, e quem tem espaço quer crescer. Então, eu acredito que essa verba que está sendo colocada hoje, se somar vezes 12, que é o ano, ela ainda será pequena. Acredito que, posteriormente, nós teremos uma nova conversa sobre essa verba. Quanto à qualidade de profissionais, eu acho que nós temos que estar reciclando diariamente, seja qual for a nossa profissão. Eu acredito que, em relação ao que se possa determinar as prestações de conta, hoje a pessoa do Bruno, que é da nossa maior confiança, não teremos nenhum tipo de problema que possa ser relacionado a isso aí. Tanto é, se nós pegarmos na cláusula primeira do objeto, na linha H, será, na linha H, apresentará relatório mensal de receita e despesas do sistema de pronto atendimento, destacando as despesas com pagamento pessoal, despesas gerais, manutenção. Enfim, todo mês terá um relatório, seja qual for, do INSS, imposto de renda, o que realmente já está sendo, inclusive essa semana já tem um relatório, já tem um pessoal fazendo uma auditoria na nossa Santa Casa. Eu acredito que dentro dos próximos 10, 15 dias teremos um perfeito estadiamento da real doença da nossa Santa Casa. Portanto, já está no projeto apresentar esse relatório, o que nós podemos até cobrar com maior ênfase, com maior qualidade nesse aspecto. Não acho que o Bruno vai nos furtar disso aí. De forma, para terminar, se as cidades vizinhas não colaborarem, nós sozinhos não vamos aguentar a Santa Casa de Ourinhos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 03/2005. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, excelência. Permissão Vereador para me Oswaldo dirigir. Barbosa com a palavra. Permitido, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo os vereadores que me antecederam, o vereador Hélio Milhar, no meu entendimento, no meu pouco entendimento sobre Santa Casa, talvez tenha contemplado mais aquilo que eu também tenho sobre a Santa Casa. Sobre o projeto especificamente, senhor presidente, ninguém vai votar contra, mas também não vejo ninguém empolgado com o projeto. Talvez até porque, dando razão ao vereador Edivaldo Luciabel, não tenha tido nenhuma conversa, seja com a base de tentação, seja com a Câmara, que eu acho que é o mais correto, até porque é um assunto extremamente delicado em se tratando da Santa Casa. Mas eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, a Santa Casa, pelo menos desde que eu faço parte do Legislativo Oriense, eu vejo reclamações, seja do prefeito, seja dos senhores vereadores, seja da população, os médicos, enfim, todos. Mas também não vejo ninguém, e aí tem a questão da culpa também deste vereador, realmente colocar o dedo na ferida e, de uma vez por todas, vamos falar o seguinte: não aquela auditoria que o vereador citou há pouco e, de repente, temos nos papéis e não tomamos nenhuma iniciativa, nenhuma decisão, mas alguma decisão parecida com o que aconteceu há 6 anos atrás aqui na casa, onde o Legislativo e o Executivo tentaram iniciar um processo, mas também tentaram só. Então, na verdade, resumindo, o que deve ser feito é um trabalho unindo todos, indistintamente, bandeira política, executivo, legislativo, organizações não governamentais, enfim, médicos, sem cada um querendo puxar para o seu lado, levar os louros da vitória, mas que a sociedade como um todo, inclusive regional, como disse o vereador Elinho, pudesse se unir, mas de fato fosse o interesse único e exclusivo de resolver a situação da Santa Casa, e não que fosse para tirar bônus político, poder econômico, enfim, tudo o que nós sabemos que tem pendurado nesse processo. Não, porque senão, senhor presidente,
Por que a Santa Casa é tão ruim, tão ruim, tão ruim, todo mundo quer? Por que será? É a mesma pergunta que nós faríamos nos outros segmentos. A prefeitura está quebrada, está quebrada, está quebrada, é uma fria pegar a prefeitura, mas todo mundo quer. Ah, é ruim ser vereador, é ruim, mas todo mundo quer. Então, o que tem que ter, senhor presidente, apenas tracei um paralelo, é a coragem, e eu me incluo nisso também, faço minha culpa, de entrarmos num processo, mas de verdade, de cabeça, tirar aqueles ranços do passado e entrar com o objetivo de solucionar. Qual é o problema? É o tal do pagamento do INSS, que é inferior ao que faria jus uma cidade como Ourinhos, por ser hospital aí de referência e tal, na localização. É a CIS que leva vantagem sobre nós, é a CIS ter tido no passado poder político mais representativo que o nosso, e puxou inúmeras situações para lá, e nós ficamos aqui aquém. Como vamos fazer? Então, discutir o projeto pura e simplesmente é uma coisa até muito simplória, porque dar esse valor, como já foi dito por outros vereadores, não vai resolver, quer dizer, tem que ajudar, é o imediatismo, tem que ser feito, mas não vai resolver o problema. O problema é bem mais complexo, seja de que ordem for, se é poder político, se é espaço político, se é ocupação de cargo, seja o que for, se é culpa da região ou não, mas o que nós temos que ter é a seriedade de começarmos um processo, já que estamos no começo de uma legislatura, talvez encabeçado por Vossa Excelência, representando essa casa com todas as boas intenções possíveis, iniciar um processo, chamar o executivo de outros municípios, as entidades representativas, e começarmos um trabalho de fato e com seriedade. Porque senão, eu já fiquei 12, posso, quem sabe, ficar mais 12 e acompanhar a mesma discussão sendo repetida às vezes, aqui defendida, ora atacada por esse ou aquele, por essa ou aquela administração, ou essa ou aquela prestação de contas que não foi bem feita, mas de solução, de prático, eu não vejo nada. Então, senhor presidente, também me coloco à disposição, como sempre me coloquei, mas com um certo pessimismo com relação às iniciativas. Eu espero que o Executivo, o Legislativo, na sua presença, possam estar unidos e chamar o movimento para que as soluções, de fato, possam acontecer. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 03/2005. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. E em tempo, na redação do artigo 1º, onde consta a conjunção de recursos e materiais, que se acerte a redação com recursos humanos, para que possa dar a devida transparência na lei.